Salve, salve, galera! Aqui é o Bruno Giacopini e nós estamos em mais um episódio do Pai Ideia Podcast. E hoje nós vamos receber aqui uma grande amiga, né? Uma grande profissional, a Rosane Abreu Gonçalves, que é psicopedagoga e há 35 anos trabalha com crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual e também na questão da orientação familiar. Rosane é uma pessoa muito especial, né? Já foi, inclusive, homenageada aqui na cidade de Limeira com o troféu Fumagalli, né? Pelos serviços que presta. E, assim, é um grande prazer que você tenha vindo aqui hoje, né? E, então, hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre a questão da disciplina na vida familiar. Rosane, muito obrigado por ter vindo, né? Obrigada a você. E eu gostaria, então, de começar aqui o nosso podcast. Eu gostaria que você explicasse para a gente, antes, né, da gente conversar sobre essa questão da disciplina na vida familiar, mas que você falasse um pouco antes sobre o que é ter disciplina. Bom, disciplina é uma vivência. É uma vivência que a gente aprende para se controlar, para estar no mundo, na sociedade e conseguir obedecer regras, valores. A disciplina, ela traz para nós uma autonomia, principalmente quando a gente consegue vivê-la de maneira adequada. Ela é muito difícil para ser instalada em nós. Ela exige de nós, né, bastante autocontrole, autogerenciamento. Entendi. E agora essa disciplina, ela, né, a disciplina em si, ela possui várias facetas, vamos dizer assim, né? A gente poderia falar aí sobre autodisciplina, disciplina acadêmica, disciplina profissional. Ela envolve vários aspectos, né? Não apenas a questão aí a princípio da disciplina na vida familiar, né? Sim, com certeza. Hoje, as empresas, né, elas priorizam muito um funcionário disciplinado. Por quê? Porque o funcionário que é disciplinado, ele pode se autogerenciar, trazer para si comandos sem necessidade que o outro o comande. Então, na parte empresarial, é muito importante um trabalhador disciplinado. Na disciplina militar, como que a gente olha? É aquela disciplina que segue regras, é a disciplina de mando. Mas é uma disciplina bastante positiva, uma vez que você atende um grupo muito grande de pessoas e elas seguem uma disciplina rigorosa para que cada um não perturbe, né, o todo com o seu comportamento. Sim. Essa seria a disciplina militar. Sim. E também nós ouvimos muito falar de disciplina dentro do processo educacional, que seria a disciplina de matérias, seria a matemática, o português, a história. E também temos a disciplina do aluno. Como é essa disciplina do aluno? É o aluno que consegue estar no meio social da escola e cumprir as regras e normas e ter um bom convívio com as pessoas. Então, seria mais ou menos estas as vertentes da ideia de disciplina. Quer dizer, a disciplina, ela é uma virtude
que você precisa para qualquer coisa que você vai fazer na sua vida. Vamos começar por aí, né? Com Você certeza. quer ser um bom profissional, tem que ter disciplina, um bom estudante, né? Um bom esportista ou qualquer outra coisa. Tudo passa por essa virtude aí da disciplina, né? Mas eu quero colocar algo. Sim. Ela tem um custo. Então, ser uma pessoa disciplinada é difícil. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele tende a querer ter tudo que for levado ao prazer e à economia de energia. Então, quando nós pensamos em colocar uma disciplina sobre nós, como ir na academia, começar a estudar para um concurso, nós temos que forçar muito o nosso organismo para que ele possa transformar essa nossa postura disciplinada em hábito. Então, inicialmente, é uma virtude difícil de ser incorporada na vida diária. Interessante. E assim, o que significaria aplicar essa questão da disciplina no âmbito da vida familiar? Olha, muito, muito relevante esta pergunta, porque nós poderíamos pensar anteriormente sobre o que é a palavra disciplina. Vem do latim, né? Discípulos, aquele que segue um mestre. Então, eu vou entrar, para ficar mais fácil, né, na etimologia da palavra que nos traz a ideia de disciplina na família. Nós tivemos e temos até hoje um grande mestre que foi Jesus. E Jesus teve discípulos, aqueles que seguiam um mestre. E esta proposta de seguir um mestre não é uma proposta simples. Tem que ser o mestre. Então, se pensarmos na família, cujos filhos vão seguir uma disciplina que os pais vão implantar, eles têm que ser mestres. Ou seja, aquilo que eles falam, pregam, eles têm que viver. Então, qual era a característica de Jesus? Jesus era um mestre do exemplo, era um mestre da amorosidade, da proximidade com seus discípulos e fazia com que os apóstolos acreditassem nele, confiassem nele, amassem. E a instrução dada pelo mestre era aceita e compreendida por conta do modelo. Quer dizer, aquele papo de que faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Não, esse não adágio funciona na não cada é bom. família. Não tá certo. Vamos começar por aí, né? Vamos começar por aí. Por quê? Quando falamos em disciplina, todos nós, ou melhor, disciplina da família para os filhos, todos querem regras, né? Quase um manual de instrução. E todo mundo diz, né? Nossa, meu filho é tão difícil. Ele não veio com manual de instrução. Mas, na verdade, cada família, né? Cada grupo familiar tem a sua característica e não dá para que nós possamos construir regras em termos de relacionamento humano, mas podemos dar um direcionamento. E é o que a gente pretende conversar hoje sobre esse direcionamento. Perfeito. Então, sim, em relação à educação dos filhos,
é um tema que não dá para fugir, né? Quem quer educar o próprio filho tem que passar por essa questão da disciplina, né? Agora, a gente estava falando aqui sobre esse porém, né? Não funciona falar não faça o que eu faço, faça o que eu falo. Não funciona. Então, a gente percebe que isso tem joga uma luz sobre as atitudes dos pais, né? E acontece que existem vários tipos de pessoas, vários tipos de pais, né? Existem pais mais autoritários, mais permissivos, mais conscientes, né? E como lidar com esse tema da disciplina em função dessa diferença que existe entre os pais, entre os tipos de pais? Vamos pensar de forma abrangente. Na verdade, esses tipos, né, de relação parental, ele vem de uma história, né? Os pais, na Idade Média, os pais, vamos falar antigamente, eram pais autoritários e distantes afetivamente dos filhos. Os filhos e a esposa eram vistos como propriedades. E o pai tinha o único poder de mando. Então, esse tipo de família, apesar de não existir mais, alguns pais da atualidade conservam esta postura de aqui eu mando, aqui eu tenho que ser obedecido. Os pais permissivos, eles vêm de outra fase, né? A fase em que a mulher passou a ter um poder, que foi o poder de trabalhar e de entrar com a finança. Então, ela ficou muito, assim, mantendo a parte financeira bem balanceada com o homem. Sim. E foi por conta desse equilíbrio de poder que alguns pais começaram a deixar. Então, a mãe, para trabalhar, deixava os filhos com mães, com babás, com escola. Sim. E os pais viram que eles não eram os únicos que mandavam. Então, como dividiu o mando, houve digamos assim, um equívoco. Então, vai falar com a sua mãe, vê se ela deixa. Aí o pai fala. Aí a mãe fala, olha, eu só deixo se o seu pai deixar, vai falar com ele. Então, todo mundo ficou assim, terceirizando, deixando para o outro. E na atualidade, todo mundo pode verificar isso, os pais têm muitas demandas excessivas, consigo mesmo e com a família. Então, concorrem hoje com um tempo que, se nós lembrarmos do Mestre Jesus tinha os apóstolos na sua proximidade. E hoje os pais não têm os filhos tanto na sua proximidade. Acho que antigamente a educação ficava basicamente por conta da mãe, porque ela cuidava do lar, né? Ela estava ali presente na vida dos filhos, olhando o que eles estavam fazendo, né? No período em que não estavam na escola. O pai trabalhava. Então, assim, a mãe era a primeira instância e o pai era a segunda, né? Então, pedia para a mãe, ou se a mãe dissesse não, ia lá correr para o pai. E o pai sempre foi aquela figura mais dura dentro de casa. Agora, como hoje parece que os papéis um pouco que se igualaram, porque ambos trabalham, né? Então, ficou um pouco... Isso se perdeu, de alguma forma, né?
quer dizer, o pai e a mãe não estão presentes ali com a criança, e aí acontece dessa terceirização da disciplina, né? Quer dizer, quem vai cuidar daquela criança enquanto o pai e a mãe não estão ali? Então, mas um ponto é muito importante, que não é a quantidade do tempo de proximidade, e sim a qualidade. Quando eu disse de demandas, hoje as mães precisam trabalhar, também querem fazer academia, querem se especializar, né? Então, com cursos, e os pais também. Então, quando eles chegam em casa, eles estão exaustos, cansados. E as crianças, por terem também hoje muitas demandas, então, quando todos estão reunidos no lar, há uma certa, digamos, um certo desgaste do relacionamento por estresse vivido fora do lar. Então, todos chegam, todos estão cansados, mas os pais não podem deixar em absoluto de serem os comandantes, aqueles que vão ensinar, que vão ser modelos para as crianças. Então, eles têm que ter bom ânimo, muita força, muita paciência, para que o pouco tempo que eles permaneçam com as crianças, eles possam fazer com que elas percebam duas coisas fundamentais: que elas são amadas e protegidas por eles, para que após essa sensação, esse sentimento legitimado, a criança possa obedecer esses pais. Interessante. E assim, é uma época em que ambos os pais trabalham, isso já torna a questão da educação dos filhos mais difícil, na minha opinião. E é uma época também em que nós temos alguns instrumentos que dificultam essa disciplina mais ainda, né? Então, hoje nós temos o tal do celular, o computador, as redes sociais, né? As crianças, hoje em dia, praticamente, pelo menos as amigas da minha filha, todas têm Facebook, Instagram, TikTok e tal. Então, a criança, ela não tem o pai supervisionando, e ao mesmo tempo ela fica perdida ali no meio de um monte de coisas, celular, videogame, computador, quer dizer, estímulos, né? E aí chega o pai e a mãe do trabalho cansado, né? Quer dizer, como que a gente consegue lidar com isso tudo, na sua opinião? É uma excelente pergunta. Então vamos entender que pais modelos são aqueles que têm um norte, um caminho. Eles sabem aonde querem chegar com seus filhos. Porque aqueles que não sabem para onde ir, qualquer caminho serve, até mesmo na educação dos filhos. Então, os pais necessitam de um norte. Qual é o norte da educação familiar? É trazer para os filhos valores humanos. Os valores universais. A verdade, o amor, a paz, a retidão e a não violência. Então, tendo esse norte, você vai ter que abalizar o quanto desses valores estão sendo vividos no lar. Não dá para falar de amor mútuo se a família não se alimenta junto, não se vê, não passeia junto, não conversa. Então... Que é o que acontece, né? Quer dizer, super normal.
Um filho come em cada lugar, um come no quarto, outro come na sala, né? Ou então, se estão comendo juntos, aí todos ficam ali mexendo nos seus celulares, né? A gente vê isso daí muito até em restaurantes e tal. E parece que elas perdem a oportunidade de conviver, né? Então o amor mútuo já ficou um objetivo de valor humano mais distante. Imagine a não violência. Se as crianças jogam e o jogo incita a violência, os palavrões, e mesmo que seja um jogo que não incite, mas a criança permaneça muito tempo, ela entra em processo de estresse por causa dos estímulos repetitivos e que tem necessidade de dar respostas rápidas. Então, quando a criança sai daquele momento e a mãe fala, vai escovar o dente, tem lição, ela já responde, né, com toda uma gana, né, de agressividade, que não necessariamente é uma agressividade hostil, ela é instrumental, ou seja, ela foi gerada por um comportamento que a princípio não tinha nada a ver com a família, mas a criança está no estresse e ela fica agressiva. E, de repente, ela agride pais, agride o irmão, agride os avós, os cuidadores. Então, olhar, né, para o que acontece dentro do nosso lar. Você citou celular. Então, o valor de retidão, que pensamos assim, dentro de justiça e verdade, a criança ela tem assim uma possibilidade de, através do celular, acessar o mundo, né? O mundo e um mundo de informações. Sim, sim. E essas informações nem sempre são verdadeiras, nem sempre são positivas, e a criança passa a assimilar desvalores ou pseudo-valores. Sim. Então, nós temos dentro do nosso lar, hoje, mecanismos fortemente destruidores de disciplina, Sim. né? Sim. E principalmente de autodisciplina. Nós temos adultos que não conseguem ficar sem o celular por muito tempo. Sim. Quando viajam e não tem internet, nossa, entra em desespero no início, né? O que a gente chamaria de vício. Isso não é um privilégio do adulto hoje. Isso nós estamos vendo em crianças muito pequenininhas, cujo tablet é a babá no restaurante, e os jovens, os pais, né, adultos. Então isso chega a ser um comportamento de vício global. Então ele não parece vício, ele parece um hábito legitimado pela sociedade. E interessante, né? Porque você falou assim, olha, existem jogos que incitam a violência ou que não são de acordo com esse princípio da não violência. De fato, realmente. Agora, mesmo os desenhos animados, os filmes, quer dizer, os jogos aí que estão de acordo com esse princípio, mas se a criança fica ali 2, 3, 4 horas na frente de um computador, de um celular, jogando aí o seu videogame, essa violência, essa irritação, elas acabam acontecendo de qualquer forma, né? Pelo menos eu vejo isso nos meus filhos. Eu tenho filhos, o meu menor
que você conhece, ele é super agitado, tem uma energia, né? A gente vê, e às vezes é até mais cômodo falar assim, olha, fica aqui um pouquinho assistindo o desenho, né? Me dá um pouquinho de paz, porque não tá dando, né? Mas aí eu percebo que quando eu faço isso, é como se depois ele voltasse pior, né? Ele fica ali muito tempo, né? 2 horas, assim, 3, aí já, e volta, assim, super irritado, e aí eu percebo que, poxa, eu errei, né? Porque criança não é para ficar ali recebendo, parece que o cérebro fica recebendo ali vários estímulos, né, de dopamina, não sei bem o que que é aí, a criança fica ali super, e aí a hora que você fala, ó, vamos então, sei lá, né, no bosque, fazer qualquer tipo de atividade, a criança tá super irritada, né? Então, Bruno, este é um problema de terceirização dentro da disciplina. Nós podemos terceirizar a criança, né, para outras pessoas, então deixamos elas muito tempo na escola e acreditamos que a escola seja uma instituição que seja responsável pela construção dessa disciplina positiva que a criança vai levar para a vida inteira. O que é um equívoco? A escola tem as suas regras, as suas normas, mas a criança precisa ser orientada e dirigida pelos pais. Quando nós colocamos as crianças na frente dos aparelhos eletrônicos, seja lá quais forem, nós estamos terceirizando. Então vamos pensar sobre o processo da disciplina. Como que a criança ela absorve, ela compreende esta disciplina? Ela compreende através da verificação do comportamento dos pais com ela. Ela analisa as reações dos pais, ela analisa a postura dos pais, que nós dizemos, né, falamos no início, que é o modelo. Elas prestam muito mais atenção nos pais do que os pais possam imaginar. Elas conseguem fazer leituras muito grandes de raivas contidas dos pais. Então, a disciplina, ela seria o resultado da criança ser orientada pelos pais numa direção em que eles vivem. Por exemplo, a criança chega em casa com um objeto que não é dela. Temos aqui uma situação delicada para alguns e para outros nem tanto. Os permissivos deixam, né, os filhos ficarem. Vai ver que ele achou, né? Então, alguns pais chegam e falam por que, né, que a criança pegou. E a criança fala, eu gostei. Então, eu peguei do meu amiguinho, ele tem muitos, está tudo bem. Esta ideia, né, de que está tudo bem, o pai, no temor do filho virar um ladrão, né, porque o amor excessivo pelo filho torna o pai muito vulnerável. Sim. Então ele já vai adiante com o pensamento, fala, ai, não posso deixar meu filho. Aí ele já fica muito bravo, muitas vezes castiga, repreende severamente e fala, eu não estou criando um filho ladrão. Quer dizer, já vai lá no extremo. Nossa, já vai no extremo oposto. Essa é uma disciplina negativa. Primeiro, porque o pai não
legitimou o sentimento da criança. Ele deveria perguntar para a criança, depois do que, de quem é esse objeto? Por que você pegou? A criança iria falar, nossa, eu gosto tanto desta caneta que brilha. Aí o pai falaria, mas ela não é sua. Então, o que nós devemos fazer? Se ela não te pertence, a criança vai dizer, tem que devolver. E para que a criança não fique constrangida, ela tem que aprender como disciplina, reparar o erro com o auxílio dos pais. Então, o pai vai junto até a escola ou onde for e dá uma força moral para a criança devolver, pedir desculpa. Interessante. E aí não se torna um drama onde a criança tenha que ser punida, porque a reparação é uma postura de autodisciplina. Para lá na frente, quando estivermos numa empresa e de alguma forma dermos algum dano num objeto, nós tenhamos a coragem de assumir que fomos nós e de tentarmos reparar. Porque aquilo lá atrás nos foi respaldado por nossos pais. Quer dizer, se você não dá a chance para a criança que ela erre, reconheça o erro e tente reparar, quer dizer, ela vai aprender só que ela não pode errar, né? Exatamente. Aí na sua frente ela não erra. Mas atrás de você, então é aquela história da punição. Se a criança sabe que não vai ser punida, porque ninguém vai descobrir, ela pode agir indevidamente. Então, muitas vezes, os pais agem de forma equivocada para construir essa disciplina positiva, onde a consequência do que eu fiz é olhada pelo meu pai, ele me protege, ele me ama, ele me estima. Ele sabe que o motivo pelo qual a criança teve aquele comportamento, muitas vezes foi porque ele achou que não seria tão ruim. Então, ele aprende que esse não é um bom comportamento e repara. Eu acho que a questão aí dos pais, na verdade, o que acontece é o pai, muitas vezes, ele não está atento, né, que a questão aí é a correção do equívoco que o filho cometeu, né? O comportamento que está errado, é isso que está em jogo. Então, como devemos fazer para que esse comportamento não se repita, para que ele aprenda que aquilo está errado, né? O que acontece muitas vezes, na verdade, é que o pai acaba se irritando com aquilo, e aí ele vai, às vezes, né, põe o filho de castigo, às vezes dá um tapinha no filho, fala alguma coisa mais, né, brusca, e o filho vai perceber que aquele pai se excedeu, né? Aquele pai não se dominou, né? Saiu de si, e aí a coisa fica muito bagunçada, né? Eu gostaria de pegar no ponto do tapinha. O tapinha... Não, era uma pergunta que eu ia fazer depois. Então, se essa questão do tapinha... o tapinha dói. E assim, irritação. Somos seres humanos. Dependendo da ação do filho, isso pode nos gerar muita raiva, muita irritação. E, às vezes, muito constrangimento. Sim. Temos aí uma proposta para isto? Temos. Bater numa criança mostra para ela que ela, primeiro, não tem jeito. Ela fez algo
que não pode retroceder, retificar. Por isso, está sendo infligido dor. Outra, o pai é o único que tem o poder. Sim. Então, como poderíamos pensar que essa situação fosse resolvida sem tapinha ou tapão? A melhor coisa é se afastar da criança. É estar longe dela, se possível, fisicamente, se não, mentalmente. Então, você vai olhar para ela e tentar não enxergá-la. Para quê? Para que você possa ir se acalmando. Porque, diante da irritação, não há como um pai proceder de maneira justa. Geralmente, o pai traz toda a sua demanda, ele está cansado, ele está estressado. E se o filho fez algo que ele reconhece na intimidade dele, que é uma fraqueza dele, ele vai punir muito mais essa criança. Então, o afastamento é um pare. Vamos prestar atenção, vamos refletir. Então, você se distancia até da situação, se for possível. Ou você se retira ou pede para a criança, olha, vai um pouco no seu quarto, depois eu converso com você. Aí a criança vai perguntar, você está bravo? Fale a verdade. Eu estou muito irritado. Mas depois nós conversamos. Então a criança pode se afastar do pai. Longe dessa força emocional, em outro momento, os pais podem conversar, verificar como a criança se sentiu ao fazer. Então, o que você sentiu? Por que você fez? Como nós poderemos fazer para que isso não ocorra mais? Então, assim, Freud tem uma frase que diz que a razão é uma voz muito suave, mesmo que persistente. Mas a explosão emocional é uma voz que grita e que deixa surda todas as outras capacidades psicológicas. Então, não adianta você querer usar a razão, a análise. Se o seu filho está temeroso de apanhar, então ele já entrou, né? Já acionou o seu sistema de defesa e você já acionou o seu sistema de ataque, que é muito humano. Uhum. E num determinado momento, que vai ser depois, essa criança vai sofrer algum tipo de punição. Mas isso a gente pode deixar para conversar um pouco depois. Agora, eu acho interessante, porque eu ouço muita gente falar, e eu mesmo tinha essa opinião antes, né? Quer dizer, bom mesmo era no tempo da minha mãe, que a chinela cantava. Era chinela havaiana, né? Eu apanhei e não morri por isso. Tô vivo, tô aqui, me formei um bom cidadão, né? E tal. Mas o que eu observo muito, assim, né, nas famílias em geral, é que quando os pais tinham essa posição autoritária, isso gerava uma ruptura de vínculo afetivo. Então, as pessoas, sim, elas se formaram, né, elas aprenderam a se tornar, de algum modo, boas pessoas, porém, eu não converso com a minha mãe, ou eu converso com a minha mãe no aniversário dela, né? Não tem aquela convivência, e se tem, existe um certo distanciamento, né? E talvez seja em função justamente dessa educação extremamente rigorosa, vamos dizer assim, que existia no passado, né? Então, Bruno,
além da punição física, temos a crítica e a rotulação. A crítica não gera bons resultados, nem mesmo entre adulto. Quando eu falo para você, eu posso fazer uma crítica? A positiva? Não, uma crítica... Crítica construtiva. Ou positiva ou construtiva, não tem. Não tem, né? Estou criticando e estou assim, né? Dizendo que a sua atitude não foi concordante com aquilo que eu entendo de certo e errado. Sim. Muitas vezes a criança é criticada pela ação dela. Sim. E os pais não viram, né, a circunstância nem as motivações. Então temos dois dados aí, circunstância e motivação. Interessante. A circunstância, muitas vezes, as circunstâncias são geradas pelos pais. Vou dar um exemplo. A criança foi numa festa de aniversário, mas ela brincou, ela pulou, ela estava super feliz. Na hora dela ir embora, ela pede para ir na casa de um amigo dormir. E aí o pai, ou às vezes deixa ou não deixa, e a criança vai no carro gritando, xingando, batendo com o pé nos pais, né? E aí, quando ele chega em casa, ou ele apanha, ou a mãe fala: você é um insatisfeito. Eu fiz tudo por você e olha o que você fez. Você é um ingrato. Ingrato, levei você na festa de aniversário. Então, veja, essa circunstância, ela deve ser vista pelos pais, seja de criança com um temperamento difícil ou uma criança com um temperamento fácil, de uma forma preventiva. Os pais têm que sempre pensar: toda criança se cansa numa festa de aniversário. Então, antes de ir para a festa, o pai avisa para ele mesmo e para a criança que eles vão voltar para casa para descansarem no final da festa. E pronto. Interessante. Aí a gente pergunta: quantas vezes? Uma única vez. É um critério de disciplina, né, para disciplinar, falar o menos possível. Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. E não mais ou menos. Quer dizer, não adianta ameaçar. Tem que falar uma vez para a criança. Não, uma única vez. Nessa atitude preventiva, onde você diz qual será a regra. Você não precisa de ameaça, dizer: se você não fizer, vai acontecer isto. Não, está implícito em que toda ação tem consequência. Então, se a família tem como regra a não violência, a retidão, o amor, e isto ser uma constância, não adianta hoje sermos bonzinhos e deixarmos a criança. Aí ela grita, chora, e a mãe fala para o pai: olha, ele está cansado, coitadinho. Né? Então, a atitude preventiva avisa. E por que é preventivo para o pai? Porque o pai já sabe que no final da festa ele vai estar cansado. Então, se possível, observar a criança. Porque o papel do pai é proteger e cuidar. Entendi. E você falou, assim, você tocou na questão dos temperamentos, né? Esse é um tema que eu vejo que hoje, assim, pelo menos no meio aí da psicologia, né? Não sei bem se é isso, mas no estudo de comportamentos é um tema muito atual.
existem aí, né, pelo que eu tenho visto, uma classificação de 4 tipos de temperamentos diferentes. Sanguíneo, colérico, melancólico, fleumático. Antigamente, eu estudei isso quando eu era mais jovem, né? E a classificação era diferente. Bom, mas enfim, a questão é, você entende que esses temperamentos, o conhecimento deles traz algum benefício nessa questão da disciplina do filho, né? Nessa resposta que nós devemos dar quando o filho tem um comportamento indesejado? Ou você acha que é uma coisa que, enfim, na situação da criança enquanto criança, ainda isso não tem uma relevância tão grande? Bom, vamos pensar na psicologia. Então, entendemos que um ser humano tem uma bagagem genética, uma bagagem da evolução humana. E quando entrou Freud, ele diz que, apesar dessas duas bagagens serem muito fortes, o modelador do ser humano é o tipo de criação que ele recebe na infância. Então, diríamos que, apesar desses estilos, se os pais priorizarem a disciplina e tiverem um norte, com certeza eles vão agir com todos os estilos de criança de uma maneira parecida. Sim. Não tem como falarmos que a criança que é mais introspectiva, é mais não responsiva, não fala, não dá, ela seja mais fácil de lidar. Muitas vezes a criança que não mostra o que sente traz muito mais dificuldades para o manejo e para a orientação. Sim. Então, se você quer que ela siga os valores da família, que a família coloca para serem ensinados, você vai agir com cada um dentro desses valores. O que será diferente é o nível de paciência. Então, você terá que ter mais paciência para aquela criança que tem um enfrentamento maior, ou aquela criança mais agitada. Quer dizer, no fundo, o que o pai deve observar é o indivíduo filho dele, né? Sim. E não tentar colocar ele dentro Rótulos. de um rótulo, né? Sim. Eu assim, falo porque tem vários... tem, por exemplo, uma pedagoga chamada Adriana Abreu. Ela fala muito na internet sobre essa questão dos temperamentos. Aí ela fala assim, filho colérico, não adianta você fazer isso. Filho fleumático, não adianta você fazer aquilo. Mas, caramba, seu filho não chega ali com uma tarja escrito, né? Colérico. Quer dizer, e nós mesmos, ao longo da vida, muitas vezes nós temos aí uma modificação de temperamento, de comportamento, né? Então, eu acho que, não sei até que ponto essa classificação ajuda ou atrapalha, né? Eu acho que talvez no caso do adulto até um pouco atrapalhe, porque as pessoas acabam pondo a culpa dos defeitos delas no temperamento, né? Eu sou assim porque eu sou melancólico, sou colérico, sou sanguíneo, né? Então, não sei até que ponto que isso tem assim tanta relevância, né? Voltando para o tema disciplina, podemos disciplinar nossos filhos por
imposição. Então, eu tenho regras, eu tenho objetivos e eu imponho através de punições, de sanções, que ele vá para aquela direção. E podemos também trazer a disciplina por identificação, o que é muito difícil, mas extremamente positivo. Que é o exemplo. Que é o exemplo, que é o pai modelo. É o pai que não critica a mãe, não critica a mãe dele, não critica os amigos do trabalho e não critica o filho. Ele é o modelo de uma pessoa sensata. Interessante. A criança, ela absorve todas as ações, as falas e muitas vezes as intenções dos pais. Para ela, o que fica é sempre a ação e não a palavra. Por isso que muitas mães falam: eu já falei mais de 1000 vezes para você escovar o dente, você não escova. Então, ele não vai escovar mesmo. Primeiro porque ele treina o ouvido a não ouvir mais algo tão repetitivo. Ele treina. Sim. Né? E outra, se ela está tão preocupada de escovar, que eu escove os dentes, que ela venha, me ajude, escove para mim. Sim. Então, a gente não transfere a responsabilidade para a criança. E se você pensar, muitas crianças, elas precisam ser orientadas sobre o motivo que devem escovar os dentes. Se você pegar aquele que não escova, ele pode fazer um dossiê, uma resenha escrita sobre o que acontece com uma boca que não escova dente. Ele sabe que é necessário. Interessante. Mas ele está tão habituado a não responder positivamente ao excesso de mando que ele simplesmente não obedece. Você havia iniciado trazendo para mim, na apresentação, da pedagogia do especial. Uma criança especial que tem um déficit intelectual, Sim. ela necessita exatamente de todas as normas de disciplina que a criança que não tem déficit necessita. Entendi. E os pais precisam ser muito mais firmes na normatização. Então, se isto é não, é não. Se isso é sim, é sim. Se a criança tem que cuidar das coisas dela, ela tem que cuidar sempre. Não é porque hoje é o aniversário dela. Interessante. Quando a gente analisa qual é o povo mais disciplinado, qual é o povo mais disciplinado que você falaria? Eu ficaria entre os japoneses e os alemães. Os japoneses ganham. Ganha. E é interessante o japonês. Por que ele é um povo disciplinado? Pela maneira com que a mãe educa os filhos. Ela tem certas características. Ela tem extremada paciência com o tempo da criança. Então, o tempo do brincar, o tempo de respostas. Ela tem
uma ideia que ela precisa trazer para a criança o sentido da empatia. Como o outro se sente quando você age dessa forma, ou como eu me sinto. E a mãe japonesa, ela tem uma crença muito forte no filho que ela cria. Nós sempre estamos duvidando dos nossos filhos. Às vezes eles, batem, isso é verdade, você não confia em mim. Mas a gente não confia mesmo, é no nosso modelo. Como a mãe japonesa, ela é um grande modelo, e a proximidade dela com o filho é muito grande, eles não são, assim, muito, assim, eles não aceitam muito que coloque as crianças muito pequenas na escola, porque eles querem fazer aquela educação de base. Entendi. E elas querem não ensinar verbalmente para a criança ter uma determinada atitude. Elas são modelos, elas agem e aguardam que a criança imite. Entendi. Ensinam pelo exemplo. Isso faz uma enorme diferença. Então, quando eles se identificam com aquele tipo de disciplina, com aquele tipo de postura, mesmo quando os pais estão ausentes, eles se comportam daquela maneira. Interessante. E assim, essa disciplina familiar, essa questão da família, então, saber colocar os seus valores e as suas regras e passar isso para o filho, tem uma relação direta com o filho também saber ter a consciência da autodisciplina, né? Porque você vê que os japoneses são disciplinados na vida familiar deles, mas são pessoas extremamente disciplinadas pessoalmente. Eles têm uma autodisciplina que é invejável, né? Mas é o resultado da educação. Vou dar um exemplo que a gente vê muito aqui no Brasil. A criança vai ao supermercado com a mãe. Aí ela quer um item que a mãe não vai comprar. O que ela faz? Ela dá um piti. Ela grita, ela chora, ela se joga no chão. E a mãe, envergonhada do ao redor, pega, levanta, sacode, sai gritando, porque todos estão esperando uma reação da mãe. A mãe japonesa, em primeiro lugar, ela valoriza o filho e não o julgamento alheio. Assim que a criança se acalma, que ela sai do estresse emocional, então a mãe a observa e aguarda, enquanto ela rola no chão que nem croquete quando ela está tensa. A mãe aguarda e quando ela entrou já na fadiga, a mãe a encaminha para casa, sem levar nenhum item, porque o filho é muito mais importante do que comprar mercadoria ou agradar as pessoas ao redor. Entendi. Quando chega em casa e está todo mundo mais calmo, quando estiverem calmos, ela o leva a refletir. Como que você acha que eu me senti vendo você rolando? Como que você acha que o dono do supermercado se sentiu? A criança vai começando a perceber que aquela ação dela não traz bons resultados. E na psicologia explica que a criança, quanto mais nova, mais ela necessita de proteção dos pais
mais ela é dependente e mais ela deseja ser amada. Então, aquela conduta dela não favorece a proteção e o amor. Ela já vai conseguindo perceber. Se ela fosse punida, como muitas vezes a gente vê aqui, na hora, fica ação, reação, fechou, acabou, vamos para casa. E aí chega em casa, além de tudo, ainda tem outra punição. E a mãe fala, nunca mais eu vou levar você, seu birrento. Aí já dá um rótulo. Porque você não se comporta. Já dá uma crença, eu não sou capaz de me comportar. E isso vai permanecendo ao longo dos anos. Sim. Quer dizer, eu na minha opinião, né? A questão toda é, se funcionasse fazer alguma coisa nesse estilo, se realmente a criança se tornasse mais educada pelo fato de você dar um safanão nela, ou então chegar em casa e falar, nunca mais eu te levo para o supermercado. Mas a questão toda é que, no final das contas, isso não vai ter o efeito que você quer, né? A criança não vai entronizar isso, ela não vai tornar aquilo um valor próprio dela. Ela vai ver, talvez, aquilo como uma coisa imposta de uma maneira até meio agressiva e, no final das contas, você não educou o filho, né? E eu acho que essa é toda a questão. O pai ficar mais bravo pelo fato dele não ter sido obedecido do que pelo comportamento em si do filho, né? Temos também uma ideia que colabora com a disciplina ou dificulta a disciplina, que é a identificação do pai com o filho. Muitas vezes o filho, ele tem uma determinada reação ou faz algo, né, que o pai não suporta. E o pai suporta menos ainda se ele perceber que aquela atitude tem a ver com ele, que é algo que ele faz. Por exemplo, os pais que gritam em demasia detestam quando os filhos gritam. Por quê? Eles olham a própria fraqueza de pouco autogerenciamento e percebem que o filho está sendo moldado dentro de uma atitude que ele próprio não consegue deixar de ter. Seria aí uma identificação negativa. A identificação positiva, ela também é muito importante na disciplina. Sim. Muitos pais, eles elogiam o filho quando percebem que ele age com um valor que é valor para o pai, que o pai também age. Então, um pai estudioso, um filho estudioso, isso é muito valorizado. Em termos de elogio, todos os pais deveriam seguir uma regra. Colocar na casa inteira lembretes para elogiar o filho. Porque, na maioria das vezes, os filhos só são vistos quando incorrem em erros. Quer dizer, a educação na base do não está muito mais em evidência do que a educação na base do positivo. Exatamente, do elogio. E até mesmo quando a criança comete um erro, você pode legitimar sentimentos e crença, que é algo que o japonês tem muito. Você pode falar para a criança, eu sei que você fez isto, então você fala o ato.
e diz ao praticante: eu tenho certeza que você achava que estava certo quando fez. Então você traz para a criança que, nossa, é mesmo, eu estava com uma vontade de comer aquele doce, eu queria tanto aquela canetinha. Aí o pai completa. Como nós podemos fazer para corrigir isto? Eu entendo que você está triste, eu entendo, se for no caso, que você esteja bravo. Sim. Eu também fico brava, mas estar bravo não é bom. É como, por exemplo, dizer para uma criança que bate na outra. Bater não é bom. Bater machuca. Trazer para o ato. O ato é ruim. A criança, ela não é má porque bateu. Ela não é ruim. É o ato. Essas pequenas trocas na hora de disciplinar traz uma autoestima e um autorrespeito. Muitos pais desrespeitam constantemente os filhos. Seja o desrespeito das palavras do filho, dos desejos do filho. Muitas vezes os desejos não podem ser colocados em prática, mas a criança tem que ter o direito de falar. Porque se ela sabe que o que ela fizer, ela vai ter como consequência um pai que não vai aceitar, ela fará de tudo para que ele não fique sabendo. E vai fazer do mesmo jeito. E vai fazer do mesmo jeito. Essa é toda a questão. É muito esta questão. E eu acredito que apareça no seu consultório, assim, muita gente que, assim, às vezes surpresa, né? E um pouco até, assim, atordoada, porque descobriu que o filho, sei lá, estava tendo uma atitude que ela nunca imaginaria que ele teria. Mas talvez aquela atitude foi resultado de uma série de outras que ele fez sem o pai e a mãe saber. E aí resultou naquilo, né? E aí nós somos vulneráveis. Eu posso falar porque eu sou mãe. Nós somos vulneráveis pelo amor que temos aos nossos filhos. O amor é tanto que alguns pais ameaçam: eu vou te matar porque você fez isto. Então, assim, chega ao cúmulo da loucura. Porque ama tanto que não deseja, sob hipótese nenhuma, que exista aquele erro. Então, nós estamos falando, quando a criança chega a errar nessa proporção que você falou, nós não estamos mais falando de educação. Nós estamos falando de reeducação. Tem que fazer uma nova educação. E é muito mais difícil reeducar do que educar. Por isso que a educação deve começar em tenra idade. E qual é a estratégia? A estratégia é ter norte. O que eu quero? Eu quero ser exemplo. O que eu quero? Ter proximidade. O que eu quero? Respeitar, amar, que os meus ensinamentos sejam o meu modelo. O meu pai, eu sou o mais velho de 6 filhos, né? O meu pai diz assim que a educação mesmo é só até os 7 anos. Eu não sei se ele tá certo em falar isso, mas ele tem experiência, né? Engraçado. Mas eu queria te perguntar o seguinte, Rosane, você é a favor do homeschooling? Você acha que isso funciona? O pai e a mãe, assim, estando ali em casa com os filhos e tal, né? Quer dizer, e sendo responsáveis pela educação técnica dos filhos. Você acredita que isso daí é uma boa para a criança? Eu faria outra pergunta
para responder esta. Se os pais não têm tempo para disciplinar, para amar, para proteger, como eles terão tempo para educar no lugar da escola? E não é só o tempo, é a qualidade. Sempre existe uma confusão de papéis. O pai, ele não é o professor do filho, mas ele pode auxiliar no aprendizado acadêmico. Hoje, né, temos isto. Sim. O pai, ele não é o amiguinho do filho, mas ele pode ser muito amigável em muitas questões. O que podemos pensar? Será que temos maturidade e equilíbrio emocional e psicológico para, além dos nossos papéis como educadores de filhos, acumularmos outros papéis? É uma pergunta. Com certeza. Ainda mais se o pai e a mãe trabalharem fora, né? Fica uma coisa muito complicada, de fato. Eu concordo com você. Mas, assim, hoje em dia, quer dizer, essa questão ela acabou tomando uma relevância maior por conta da pandemia, né? Muitos pais ali... Quer dizer, o que acontece hoje é, você coloca o seu filho em uma determinada escola e aí você acaba tomando conhecimento de que a escola está ensinando para o seu filho valores que não se adequam aos seus próprios valores. Desvalores. Exatamente. E aí, então, quando veio a pandemia e as pessoas puderam acompanhar mais de perto a educação dos filhos, é aí que se tornou, né, assim, um tema que ganhou uma proporção maior. Inclusive no Rio Grande do Sul, o homeschooling chegou a ser regulamentado por lei, mas aí o STF suspendeu essa lei, então hoje nós não temos essa regulamentação realizada no Brasil. Porém, eu sei que tem gente que faz o homeschooling e aí me parece que eles certificam em algum país do estrangeiro, alguma coisa assim. Porém, isso, enfim, né? A discussão toda é se isso realmente faz bem ou não para a criança, porque em determinados aspectos ela retira a criança do convívio social de outras crianças também. Mas entra, às vezes, num problema de dependência muito grande dos pais. E os pais precisam, né, olhar para os filhos e acreditar que eles mereçam autonomia para irem até um outro grupo social, a saberem se defender dos estímulos negativos que estão ao redor deles, que eles consigam trazer para a família os temas ouvidos no grupo fora do lar para ser questionado. E vamos ser bem francos. No início da nossa conversa, nós pontuamos sobre os pais que terceirizam os filhos para os meios de comunicação. Sim. E o que nós vemos nos meios de comunicação não é diferente do que é visto dentro da escola. Porque a criança, ela traz esse conhecimento e chega na escola, como tem menos vigilância, ela pode compartilhar muito. Sim. E aqueles pais que têm uma disciplina onde dentro do lar eles não são terceirizados e é conversado sobre os
temas atuais, isso é um ponto muito importante. Sim. Apesar da família não querer que o filho saiba, por exemplo, que ele é muito novo para saber sobre relacionamento sexual, ela sabe que ao chegar na escola, o amiguinho pode mostrar um vídeo de vários estilos de relacionamento sexual. Então, é melhor que os pais, dentro da curiosidade dos filhos ou da sua intimidade com os filhos, possa dar espaço para tratar deste assunto antes que esse assunto seja tratado em outro núcleo social. Entendi, com certeza. Entendi. E assim, o que acontece ou como fazer quando o casal tem visões diferentes sobre a questão da disciplina familiar? Como que isso se resolve? Só na base do diálogo? Eu vou brincar. Não tenham filhos. É uma fala muito séria. Ter filhos pode parecer uma decisão muito adulta, refletida, mas não é o que vemos. Nós vemos assim, eu queria tanto ter um filho. Acho que 2, porque um faz companhia para o outro. E não há discussão, não há uma reflexão entre os pais. Primeiramente, eles têm os mesmos valores? Eles creem nesses valores? Eles têm algumas dificuldades de conduta séria? Dentro de vícios, por exemplo? Uhum. Eu sou meio radical. Eu acredito que um casal que tenha vício não deveria ter filhos. Eles deveriam optar por eles, um para o outro. Entendi. Nem animais eles deveriam ter, nem cães. Porque os cães merecem, né? Donos responsáveis. Então, voltando, pais que deveriam antes saber de valores. É lógico que um pai pode ter uma personalidade mais autoritária e o outro mais recessivo, Sim. mas com certeza eles devem ter um norte único. Eles precisam ser unânimes. Porque você não pode criar um filho numa direção se cada pai puxa para um lado. Agora, vamos colocar o problema em si, né? Quer dizer, o casal existe, já teve os filhos. O que eles devem fazer? Tipo assim, olha, então vamos fazer o seguinte, a educação fica a sua responsabilidade. Ou não, ou eles devem, de alguma maneira, dialogar e aí tentar chegar num consenso. Olha, então a gente ensina dessa forma, isso você ensina dessa forma, isso aqui eu vou ensinar. Utopia. Então, se os pais discordam e são pessoas com valores, eles deveriam procurar um profissional. Sim. Um psicopedagogo. Sim. Né, um orientador familiar, para que eles possam abalizar os valores, as estratégias, quais serão as mais adequadas. Perfeito, entendi. E a respeito das estratégias, Rosane, porque até agora nós conversamos aí sobre a questão da disciplina familiar,
né? Nós dissemos aí a importância que isso tem na formação da criança e para que a própria criança desenvolva uma autodisciplina. Agora, tudo isso, é lógico, né? São questões assim super relevantes. Agora, na prática, como que o pai e a mãe que decidiram, né, ter um controle maior aí na educação dos filhos, como que eles vão, quais estratégias eles podem adotar, né, nesse sentido? Se estivermos pensando em estratégias para coibir dificuldades em disciplina, temos um lado. Porque a estratégia ideal é a estratégia do modelo, Do exemplo. da proximidade, da proteção, de ter sentido lógico a fala e a ação. Esta é quase que um norte preventivo. Se temos já crianças com dificuldades de conduta, a primeira estratégia é a autorreflexão. Como eu, pai, ou como eu, mãe, estou agindo para que isto esteja acontecendo? Eu tenho muitos pais que chegam para mim e na entrevista inicial reclama dos filhos ou do filho e fala: eu vou trazer ele aqui para a senhora. Sim. Eu falo: não precisa. Não precisa por quê? Porque muitas vezes o que está faltando é o direcionamento interno dos pais. Interessante. Vou dar um exemplo. Em 1979, na Suécia, teve uma pesquisa para identificar por que estava aumentando o índice de violência, de comportamentos antissocial. E o resultado da pesquisa surpreendeu muito o governo. Eles viram que independente da questão de classe social, independente do modelo ser forte ou não, ou de ter apenas um modelo de disciplina, o maior problema era o conflito emocional entre os pais. Isto era altamente perturbador para a criança. E ela perdia o vínculo afetivo com os pais, que mostravam-se com muitos conflitos entre os dois. Então, o conflito entre os pais é algo que dificilmente traz consequências amenas. Entendi. Sempre traz graves consequências. E aí eles passaram a trazer uma educação para os pais. E também uma assessoria psicológica para os pais que viviam em conflito. Interessante. Quer dizer, o pai e a mãe são a primeira estratégia no sentido da disciplina. É a primeira estratégia. Então, essa reflexão, olha, né, eu quero que minha casa seja assim, mas como nós somos dentro de casa? Não Primeiro ponto. existe outra. Por quê, Bruno? A família, ela é muito diferenciada uma da outra.
Se a gente colocar como a super nani, olha, a criança agora vai ficar no quarto, vai ficar sentada 5 minutos. Tem aquela que senta, dorme, cai até da cadeira. Tem aquela que senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, e o pai se irrita muito mais. Tem aquela que agride o pai e faz pior do que o motivo que levou ela a sentar na cadeira. Então, nós temos que ver essa situação da família, como é, o que provocou, qual foi o motivo gerador dessa ação da criança. Não dá para estabelecer todas as vezes que a criança bater na cara da mãe, ela tem que ficar sentada pensando. Porque ela não vai ficar sentada pensando. Talvez a estratégia seja, será que ela está com fome? Primeiro, a mãe tem que refletir. Será que eu falei demais? Não que isso justifique, mas já te dá um norte para dizer para a criança, bater é ruim, machuca. Você vai ficar aqui comigo e eu não vou conversar com você, porque eu estou brava. Talvez seja uma estratégia para essa família. Entendi. Então, estratégia e manual não cabe dentro de disciplina. Cabe muito mais objetivos. Qual é o meu objetivo? Que o meu filho me obedeça, que ele seja obediente ou que ele tenha autogerenciamento. Muda completamente o estilo de estratégia. Pense. Com certeza, com certeza. Interessante, né? Autogerenciamento, muitas vezes, não é o que a gente busca com a educação, né? A gente acaba não parando para refletir nisso, né? Com certeza. Então tá certo. Rosane, a gente acho que vai ficando por aqui, até por conta do horário. Né? Eu gostaria de agradecer demais, né, a sua presença. Eu que agradeço. Um espetáculo aí, uma aula pra gente, né? Que bom. Gostaria de agradecer também a da Play, ao Júnior, que está aqui nos acompanhando, ao Giovanni. E aí, galera, obrigado aí por assistir a gente até agora. Inscrevam-se no canal, curtam, né? E é isso aí, ativem as notificações. E é isso aí, e até a próxima. Grande abraço. Gratidão.